Diz assim a palavra do Senhor: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira da parte velha e fica maior a rotura, ou buraco, ou a fissura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e também se perde o vinho com os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe e que nos ajude a compreender com clareza a sua palavra. Convido o presbítero Belarmino que retorne aqui ao púlpito e que ore pelo momento da pregação da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite de festa. Eu peço, Senhor Pai, que o Senhor esteja iluminando a mente do nosso pastor. Amém. Para que ele possa trazer a palavra vinda do Senhor, que nós possamos receber, Pai, de bom grado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em seu ministério, o nosso Redentor, ele arrastava multidões. Ele atraía multidões. As pessoas saíam de suas casas, saíam de suas vilas, saíam de suas cidades e iam ao encontro de Cristo Jesus. Boa parte da multidão que ia ao encontro de Cristo Jesus ia porque queria ouvir a sua voz, aprender os seus ensinamentos. Estavam eles todos maravilhados com a autoridade, com o ensino de Cristo Jesus. Mas também alguns iam ao encontro de Cristo Jesus porque queriam receber algum tipo de cura. Os cegos almejavam restaurar a sua visão. Paralíticos iam ao encontro de Cristo Jesus, claro, conduzido por outras pessoas, com o objetivo de serem curados. Pessoas endemoniadas iam ao encontro de Cristo Jesus para serem libertos de espíritos demoníacos que possuíam essas pessoas. As pessoas, elas estavam maravilhadas com Cristo Jesus, as pessoas estavam encantadas com Cristo Jesus, e eu fico tentando imaginar o olhar de Cristo Jesus, o cuidado de Cristo Jesus, a graça e a misericórdia do nosso Redentor ali evidenciada em cada relacionamento. Todos ali, naquele tempo, iam até a Galileia ouvir e ver Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo, e como a gente pode observar nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, há ênfase dos evangelistas em relatar que Jesus arrastava multidões e que multidões e mais multidões iam ao seu encontro. Também Jesus, ele despertava o ódio das pessoas. Jesus, ele despertava o ódio das pessoas. Mas de quem Jesus despertava o ódio? Dos religiosos. Dos religiosos. Os religiosos daquele tempo, eles tinham inveja de Jesus. Porque Jesus, com o seu ensino, atraía as multidões, com o seu olhar de graça e misericórdia, ele tinha a simpatia das pessoas. E os religiosos, os fariseus, os líderes do sinédrio, os sacerdotes, eles não tinham essa mesma simpatia, eles não tinham a empatia com o povo. Eles estavam corroídos pela inveja, pelos ciúmes. Eles passaram a alimentar no seu coração ódio contra o nosso Redentor, porque a multidão ia ao encontro de Cristo Jesus. E o mais surpreendente para nós pensarmos aqui, para nós refletirmos, que na verdade os primeiros que deveriam reconhecer Jesus como Messias, deveriam ser esses religiosos. Deveriam ser os líderes do Sinédrio, deveriam ser os líderes do judaísmo, mas pelo contrário, João capítulo 10, de 1 a 12, diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na mensagem anterior, nós vimos que esses líderes religiosos, eles passaram a atacar e a acusar diretamente a Cristo Jesus. Eles se levantaram e foram ao encontro de Jesus e fizeram a seguinte pergunta ao nosso Redentor:
por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os seus discípulos, eles não jejuam? E nós vimos no domingo passado que Jesus ele respondeu a essa pergunta da seguinte forma: quem vai a um casamento e no casamento está de jejum? Se você vai a uma festa, você vai a uma festa para se alegrar com as pessoas e você vai a uma festa também para comer. Você pode, é claro, estando em dieta, você não vai comer muito, você come um docinho aqui, um salgadinho aqui, mas eu creio que qualquer pessoa em sã juízo, né, quando vai a uma festa, diz, olha, eu estou jejuando, e eu estou aqui nessa festa e eu não posso comer. Se você está em jejum, nenhuma festa é um lugar apropriado para você ir. Jesus, ele usa dessa lógica humana para dizer que o noivo estava entre eles. O Senhor da criação estava entre eles. E o propósito do jejum é nos aproximar de Cristo Jesus. Logo, portanto, se ele estava com o seu povo, aquele não era o momento do jejum, mas pelo contrário, aquele era o momento de festa e celebração, porque o noivo estava com o seu povo. O Rei dos Reis, o Deus Emanuel, estava entre eles. Era um momento de festa. E o próprio Jesus diz posteriormente: haverão tempos de aflições. E nesse tempo de aflições, a igreja aí sim, ela deve jejuar. Mas durante o período em que o noivo estiver com o seu povo, o momento é de festa. No texto que nós acabamos de ler, Jesus ele continua a responder a essa pergunta feita pelos fariseus. Só que Jesus aqui, ele usa de duas imagens, de duas metáforas, para responder a essa pergunta. A metáfora do remendo e a metáfora do vinho novo. Vamos compreender um pouco essa figura aqui? Primeiro, a figura do remendo. Jesus ele diz que não se coloca pano novo em veste velha. Preparando esse sermão, há uns 15 dias atrás, me veio à memória a minha mãe. Quando eu estudava, eu usava aquelas calças de tactel. Até hoje usam, né? Aquelas calças de tactel. Irmãos, quando eu dei trabalho à minha mãe, porque constantemente eu rasgava o joelho. Sempre. Eu comprava aquela calça no início do ano, rasgava o joelho. Se fosse hoje, não teria problema, né? Porque está na moda usar calça rasgada. Mas naquele tempo não podia jamais entrar na escola com a calça rasgada. E o que minha mãe fazia? Ela pegava um pedaço de couro e costurava no joelho. E eu ia para a escola com aquela calça e com um pedaço de couro costurado no joelho. Já sofria bullying naquele tempo. Mas aí não tinha dinheiro para comprar calça, minha mãe empregada doméstica, então as calças elas iam sendo remendadas. Chegava no final do ano, minha calça parecia um Frankenstein. Cheio de costura. E mamãe dizia, só compro calça no próximo ano. Pensando aqui na figura, o que Jesus está nos ensinando aqui, meus amados irmãos? Que quando você coloca um pano novo em uma roupa velha, com o lavar e com o tempo, a roupa velha ela rompe, o pano novo se descola e o buraco fica maior ainda. É claro que hoje, essa figura de linguagem ela é distante para nós. Porque com o avanço da costura é possível a gente fazer esses remendos e a gente não tem tanta compreensão, até por causa da distância cultural, da figura que Jesus ele está usando aqui. Mas é importante que a gente compreenda, tentando imaginar aqui a cena, esse aspecto. Se você coloca um pano novo numa roupa velha, rompe o pano novo e a roupa velha e o buraco fica maior ainda. A segunda figura que Jesus ele usa é a figura do vinho novo e a odre velha. O que é uma odre? Uma odre é uma bolsa de couro. Então, na antiguidade, você pegava o vinho e você colocava o vinho dentro dessa bolsa de couro para conservá-lo e para levá-lo. Era um lugar onde se armazenava
O vinho, hoje a gente tem as garrafas de vidro, mas naquela época não tinham as garrafas de vidro. O vinho novo, ele está em processo de fermentação. Se você coloca o vinho novo numa bolsa de couro velha, a bolsa de couro velha já não estica mais. E por causa da fermentação do vinho novo, o que acontece com a bolsa velha? Ela se rompe. E aí você perde a bolsa velha e perde também o vinho novo. A lógica de Jesus é o seguinte, e os seus ouvintes naquele tempo, eles entenderam essa figura. O vinho novo, você vai colocar na odre nova, porque a odre nova, o couro novo, mesmo com a fermentação do vinho novo, o couro novo ele vai se expandir, ele vai se esticar e vai conservar o vinho novo. Bom, eu não vim falar de costura, eu não vim falar de vinho nesta noite, e o que a gente aprende com essas figuras? O que Jesus quer nos ensinar à luz desse texto? Eu creio, meus amados irmãos, que nós encontramos 3 preciosas lições aqui nessa passagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. A primeira lição que nós aprendemos à luz desse texto, que Jesus está nos ensinando, é que o cristianismo envolve uma mudança radical. Vou repetir, o cristianismo envolve uma mudança radical. Você não coloca remendo novo em roupa velha. Você não coloca vinho novo em odres velhas. A palavra do Senhor nos ensina, 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Jesus ele não veio reformar o judaísmo. Jesus ele não veio acrescentar algo ao judaísmo. O judaísmo, que era a antiga religião, ela havia se deteriorado. O judaísmo, a antiga religião, havia se corrompido. Era impossível restaurar o judaísmo. O judaísmo já não atendia mais aos projetos redentivos de Deus na história. E é isso que Jesus estava mostrando. O judaísmo havia transformado as leis em si mesma. Por exemplo, muitos ali sacrificavam, mas não entendiam o porquê do sacrifício do cordeiro. As pessoas iam ao encontro do sacerdote, mas não entendiam o propósito do sacerdote. Lavavam as suas mãos nas bacias de bronze, mas não entendiam o rito de purificação. O judaísmo havia se tornado uma religião em si mesma. O judaísmo já não aproximava mais as pessoas de Deus. Com as suas leis, com as suas normas, o judaísmo afastava as pessoas de Deus. Ao invés de ser um caminho de levar as pessoas à verdade, o judaísmo tornou-se um muro, uma barreira que afastava as pessoas da verdade. O ponto que eu e você precisamos compreender nessa noite é que ser cristão, professar a fé em Cristo Jesus, exige de nós uma mudança, uma transformação radical. Pensando nessa questão da transformação radical, há um verbo na palavra de Deus que ilustra de uma forma muito clara essa mudança radical, que é o verbo vestir. No Novo Testamento, várias vezes o verbo vestir indica essa mudança radical, essa transformação radical. Eu quero fazer com os irmãos essa noite o uso de 3 passagens que é empregado o verbo vestir, que mostra essa transformação, essa mudança radical. Primeiro, Colossenses 3, de 9 a 10. Colossenses 3, de 9 a 10. O Jefferson ficou perito ontem à noite em rapidamente localizar textos, então eu vou contar aqui com o serviço do Jefferson. Colossenses 3, de 9 a 10, diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em primeiro lugar, essa mudança radical que envolve o cristianismo implica na mudança de hábitos. A nossa fé, ela implica em mudanças de hábitos. Vejam vocês que no versículo 9 diz: não mintais uns aos outros.
A mentira, ela não pode, meus amados irmãos, fazer parte da vida cristã. E não há exceções, não há flexões para a prática da mentira. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Nós não podemos conservar em nossa vida hábitos perniciosos. Nós não podemos conservar em nossa existência, em nossa jornada de fé, em nossa caminhada, hábitos da nossa antiga natureza. A vida cristã é um processo de transformação. E esse processo de transformação implica em eliminarmos alguns hábitos que nós tínhamos antes do nosso encontro com Cristo Jesus. Devemos eliminar o hábito de falarmos mal uns dos outros. Devemos eliminar o hábito da inveja, das palavras torpes. Palavrão não se convém na boca do cristão. O cristianismo implica em mudança radical. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Que hábitos da sua natureza antiga você precisa eliminar? Aos que estão chegando agora à igreja, que estão iniciando a sua jornada cristã, que hábitos diante da sua conversão você precisa eliminar? Talvez se livrar do vício da pornografia, que tem afetado e destruído tantas pessoas. Mas, enfim, coloque diante do seu coração e lembre-se que o cristianismo implica em uma mudança radical. O segundo texto que eu gostaria de usar aqui com os amados irmãos, Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: no que diz respeito à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho eu, que está corrompido por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo eu, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Eu chamo a atenção dos amados irmãos aqui para novamente o verbo vestir, que diz o seguinte: a despir-se do velho eu que está corrompido por desejos enganosos. O cristianismo, ele implica em abandonar desejos da nossa natureza carnal, em vontades que temos, em desejos que são ilícitos, que não promovem a glória de Deus. O cristianismo, ele é renúncia. E cristianismo é sacrifício. É o negue-se a si mesmo, é o tomar a sua cruz e é o seguir. E o que eu e você precisamos entender, e o que Jesus está mostrando, usando essas duas figuras, que é incompatível o trilhar da fé cristã com atender os desejos da nossa alma, do nosso coração corrompido. Lembremos que mesmo regenerados, mesmo transformados, ainda as paixões de nossa carne estão presentes em nós. Nós lutamos, e a vida cristã é um constante campo de batalha. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Mas se somos de Cristo, se passamos pela experiência do novo nascimento, os nossos desejos carnais, eles precisam ser negados. E nós hoje vivemos uma cultura que contrapõe a nossa fé. A nossa cultura nos ensina o seguinte: faça tudo o que for necessário para a sua felicidade. Busque a realização dos seus sonhos. Elimine tudo do seu caminho que te impeça de ser feliz. Mas Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, de onde procedem os nossos desejos, o nosso coração, ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Irmãos, como é que nós vamos confiar nos nossos desejos? Como é que nós podemos ser guiados pelas nossas próprias vontades, tendo em vista que as nossas vontades, os nossos desejos foram manchados pelo pecado?
Viver a vida cristã na sua autenticidade, viver a vida cristã na sua integralidade, implica em negarmos as nossas próprias vontades. É como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, porquanto para mim o viver, Cristo. Viver é Cristo. Uma terceira passagem que eu gostaria de fazer uso aqui com os irmãos, Gálatas 3, 26 a 27. Gálatas 3, 26 a 27. Diz o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Todas as três passagens, elas nos apresentam as mesmas imagens. É tirar uma roupa antiga, é tirar uma roupa velha e vestir uma roupa nova. Isso é cristianismo. E não dá para a gente usar na fé cristã uma calça velha e uma camisa nova, ou uma camisa velha e uma calça nova. É incompatível. Precisamos nos despir de todas as nossas roupas antigas, de todos os nossos trajes de iniquidade, de pecado, e vestirmos os trajes da justiça, de santidade e de verdade. Isso que é a fé cristã. E qual que é o testemunho que nós damos externamente a todas as pessoas de que nós trocamos de roupa? Que nós abandonamos as roupas sujas do pecado e vestimos os trajes da verdade e da santidade? O batismo. Quando somos batizados, no ato do batismo, e no caso de alguns que foram batizados na infância, a pública profissão de fé na idade da razão, a pública profissão de fé na idade da razão, implica em dizer ao mundo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse testemunho externo é o batismo. É a evidência que nós nascemos de novo. É a evidência que nós em Cristo Jesus somos uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Vamos fazer uma pausa aqui. O que você precisa mudar na sua vida? Quais são os hábitos que você precisa abandonar? Quais são os desejos do seu coração que você precisa renunciar? E lembre-se do seu batizado. Lembre-se do seu batizado. O seu batismo é o testemunho externo de que você se vestiu com os trajes da justiça, da santidade e da verdade. Portanto, viva a nova vida em Cristo Jesus. Então, a primeira lição que aquelas duas figuras, a figura do remendo e a figura do óleo, nos ensina é que o cristianismo exige de nós uma mudança radical. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o cristianismo ele não pode estar preso ou enquadrado dentro de estruturas religiosas. Vou repetir isso aqui. O cristianismo ele não pode estar preso ou enquadrado dentro de estruturas religiosas. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Uma figura contemporânea, um livro que eu gostaria até de recomendar aos irmãos que possam ler, aproveite os últimos dias de promoção da editora Cultura Cristã, se chama A Videira e a Treliça. A Videira e a Treliça. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira. Eu sou a videira. E nós somos o que? Os ramos enxertados nessa videira. E como ramos da videira, nós fomos chamados para dar frutos. Treliça é o lugar aonde a videira se apoia. Treliça é o lugar aonde a videira ela vai subindo, ela vai cobrindo toda a videira e a treliça, e a videira então ela vai crescendo. Mas eu chamo vocês nessa noite a seguinte pergunta: o que é mais importante, a treliça ou a videira? A videira.
A treliça jamais pode ser mais importante do que a videira. E talvez você pergunte, mas pastor, aonde o senhor quer chegar? Onde eu quero chegar é que o judaísmo havia transformado a estrutura, o odre e a treliça, em algo mais importante do que o vinho novo e a videira. A estrutura do judaísmo havia se tornado, como eu disse no início dessa mensagem, um fim em si mesmo. Eles se vangloriavam das suas tradições, eles se vangloriavam da glória do templo, eles se vangloriavam dos altares de sacrifício, eles se vangloriavam do número de sacerdotes, de todo o serviço religioso que era prestado ali. A glória do judaísmo era a sua estrutura, era o odre velho e a treliça. E o que Jesus está mostrando aqui, que o cristianismo autêntico e verdadeiro, ele não pode ficar preso a tradições e a religiões mortas e engessadas. O cristianismo, ele é vida, o cristianismo, ele é transformação, e o cristianismo é a verdadeira religião. Religião significa religar o homem a Deus. E nesse quesito, a nossa fé ela é extremamente exclusivista, porque há um único caminho que leva o homem a Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. Toda religião desconectada da videira, toda religião desconectada do vinho novo, que é Cristo Jesus, é morta em si mesma. A autêntica religião, ela tem como elemento central e unificador e centralizador Cristo Jesus. Somente Ele pode nos conduzir à presença do Pai. O judaísmo estava morto. Os fariseus estavam cegos. Estavam presos, seduzidos à sua estrutura religiosa, aos seus valores religiosos, e viram ali o Rei dos Reis, o seu Senhor, o Messias, porém a sua religião impediu de enxergar e de conhecer a verdade. Triste isso, né? Triste isso. Tão próximos ao Redentor, tão próximos ao Salvador, mas ao mesmo tempo com os olhos cegos e o coração fechado à verdade. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui é que o cristianismo, meus amados irmãos, é vida em movimento. E Jesus, com essas duas figuras, a figura do remendo e a figura que nós vimos ali dos odres e do vinho novo, ele está mostrando que o cristianismo ele é movimento. O judaísmo, ele havia limitado a ação religiosa apenas às práticas de sábado. O judeu vivia para o sábado. O judeu, ele vivia para o cumprimento das leis e para a obediência das leis em si mesmo. Porém, o que Jesus ele mostra é que o cristianismo ele é vida. É o tocar as pessoas, é cuidar dos necessitados, é sentar, é ouvir, é mostrar carinho e atenção para as crianças, como Jesus ele fez em todo o seu ministério. Jesus, a gente não vê ele preso a tradições, a religiões, mas a gente vê Jesus preocupado com as pessoas, interagindo com as pessoas, sofrendo o drama das pessoas, tendo empatia pelas pessoas, se compadecendo pelas pessoas. E Jesus ele nos ensina que o verdadeiro cristianismo é essa religião em movimento. O texto de Mateus, capítulo 9, diz que Jesus ele passava e percorria todas as cidades. E à medida em que ele ia percorrendo a cidade, Jesus ele fazia três coisas. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. A estrutura do judaísmo estava engessada. Os líderes viviam dentro do templo, presos às suas tradições. E poucos se importavam com as pessoas. Daí o ódio desses homens a Jesus. Porque os homens ali estavam cansados daquela religião morta, cansados daquele tradicionalismo sem vidas, cansados daquela estrutura engessada, e eles viram em Cristo Jesus a vida, eles viram em Cristo Jesus a misericórdia, eles viram em Cristo Jesus a bondade, e a nossa fé consiste em atitudes. A nossa fé consiste em atitudes. Eu quero terminar a mensagem dessa noite. E a Regina me mandou hoje à tarde um meme, eu dei muita risada no meme, que o reverendo Augusto estava pregando
recentemente numa conferência, ele disse que o maior fake news de pastor é quando chega num momento do sermão e fala, para concluir. Esse é um dos maiores fake news, porque quando o pastor fala para concluir, a gente já pode preparar que tem mais um tempo ainda de mensagem, né? Quase que o povo concluir para chamar a atenção do povo aqui, mas eu quero mesmo caminhar para a conclusão aqui, meus amados. Não quero propagar fake news nessa noite aqui, né? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu gostaria de falar àqueles da nossa igreja que possuem cargos, que têm responsabilidade e que são oficiais da igreja. Eu quero relembrar aos amados irmãos que os nossos cargos, os nossos ofícios, o ministério de presbítero e o ministério de diácono, não pode ser um fim em si mesmo. Nós não podemos entender que os nossos ofícios é a maior glória e a maior virtude que nós possuímos. E nós podemos, meus amados irmãos, ocuparmos cargos na igreja, presidente de presbitério, presidente de sino, presidente do Supremo Concílio, presidente de SAP, presidente do PH, presidente de confederação disso, confederação daquilo, e passarmos por toda essa existência sem jamais ter levado uma alma a Cristo Jesus. Deixa eu parar para pensar nisso. E aqui, o que eu creio de todo o meu coração, que o Senhor da igreja ele não estará no dia do juízo final, no dia do acerto de contas, com uma relação dos cargos que nós possuímos. Olha, quero te parabenizar porque você foi por 56 anos superintendente da Escola Bíblica Dominical, por 42 anos presidente daquilo, por 72 legislaturas presidente de sino. Eu não creio nisso. Eu não creio que nós seremos avaliados por isso. Pelo número de cargos que nós temos. Pelo número de títulos que nós obtivemos. Eu creio de todo o meu coração que nós seremos avaliados pela nossa fidelidade a Deus. Pelo nosso compromisso com o Senhor. Pelas pessoas na qual nós tivemos o privilégio de anunciar o Evangelho. Tem pessoas que estão na igreja, que têm tantos e tantos cargos, nunca fizeram um discipulado. Até hoje tem dificuldade de apresentar o plano da salvação a alguém. E, irmãos, em nome do Senhor Jesus, de que vale tantos cargos, tantos ofícios, se a gente não é capaz de cumprir a nossa missão, que é de falar de Jesus, que é anunciar a glória de Cristo Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus amados irmãos, para nós não cairmos no mesmo pecado e no mesmo erro do judaísmo, que se vangloriavam e que se enalteciam pelos títulos que possuíam, pelas funções que realizavam. A religião ela não pode ser um fim em si mesmo, e as nossas estruturas não podem ser a nossa glória, e a glória da igreja é Cristo Jesus. A glória de Cristo Jesus. Então, aqueles que têm cargo, que têm responsabilidades, que ocupam posições de liderança na igreja, lembre o propósito da sua eleição, lembre o propósito da sua nomeação. Não é uma disputa, não há uma rivalidade, não pode haver a rivalidade, a busca por mais cargos. O nosso propósito deve ser de enaltecer e glorificar a Cristo Jesus. Segundo, aos que não têm cargos na igreja. Talvez você esteja até triste. Talvez você esteja até desanimado. Você que não tem nenhum cargo na igreja. Mas há quanto tempo eu estou na igreja? Eu já fui recebido há 6 anos, há 7 anos, nunca recebi um cargo. Nunca recebi uma responsabilidade, nunca fui chamado para nada. Ok, me permita corrigir aqui a sua mente. Você foi chamado. Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Você foi chamado para ser um cristão verdadeiro. Você foi chamado para viver nas suas relações a plenitude do Evangelho Redentor de Cristo Jesus. Você já tem um comissionamento. Você já tem uma tarefa e você não precisa de cargo para ser cristão.
Você não precisa de uma eleição para evidenciar a sua fé. E não espere um cargo para você se tornar crente. Sirva ao Senhor, viva a plenitude do Evangelho, mesmo você não tendo nenhum cargo na igreja, mas seja um bom crente. Cumpra a sua tarefa. Terceira aplicação que eu faço aqui, agora sem distinção de classes ou de grupos. Mas, irmãos, é muito fácil nós vivermos a nossa fé e a nossa religião aqui, nesse auditório, ou quando voltarmos para a nossa igreja. E rapidamente, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui. A glória da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Cacoal, não pode ser o nosso templo reformado. E nem tampouco as nossas propriedades. Não podem ser os nossos instrumentos. Não pode ser o terreno que nós possuímos. Essa não é a riqueza da nossa igreja. A riqueza da nossa igreja é Cristo Jesus. A beleza e a majestade e a formosura da igreja é o Senhor dela, Cristo Jesus. Uma palavra de alerta. É claro que nós precisamos ter zelo com aquilo que Deus tem nos dado, nós precisamos ser bons mordomos da nossa casa, do nosso templo, enfim, mas isso não pode ser a nossa maior paixão. Às vezes a gente briga por coisas tão bobas, por pequenas coisas tão insignificantes. E a estrutura da religião, que deve servir para aproximar o homem de Deus, acaba sendo muitas vezes uma barreira e um empecilho para afastar as pessoas da presença do seu Senhor, que é Cristo Jesus. Não há sentido nenhum em nós nos envaidecermos com aquilo que de material Deus tem nos dado. Isso para nós precisamos considerar, meus amados irmãos, apenas como uma treliça ou como odre, porque a beleza é o vinho novo que é Cristo Jesus e a videira que é o nosso Redentor. Não invertamos as prioridades. Não façamos da estrutura a razão de sermos da nossa igreja, mas façamos de Cristo Jesus a glória da nossa igreja. Eu fecho aqui a minha fala, mas eu quero voltar falando sobre o aspecto dinâmico da nossa fé. Lembremos que o Senhor nos chama para sermos crentes na escola, na faculdade. Lembremos que o Senhor nos chama para ser crentes dentro de casa. Aqui a gente anda como crente, a gente fala como crente, tem até cheiro de crente. Mas a mesma fala, o mesmo andar, o mesmo sentir, o mesmo cuidar, a gente precisa ter dentro da nossa casa. Eu volto a insistir, é muito fácil nós sermos crentes dentro da dinâmica, da esfera, da estrutura religiosa. Mas o cristianismo extrapola, meus amados irmãos, os odres, a treliça. O cristianismo é movimento, é algo dinâmico. E a nossa fé tem que ser evidenciada em todo lugar. E mais uma pausa. A última pausa. Você tem vivido uma fé dinâmica? A sua fé está presente em todos os lugares. O Evangelho tem sido vivido por você em todos os lugares. Que Deus nos conduza, em nome de Jesus, à verdadeira religião, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Sai um amém meio tarde, né? Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, que é penetrante,
que nos incomoda, Senhor, que sacode, Senhor, as nossas almas. Obrigado, a Deus, porque a Tua palavra ela é penetrante, assim como uma espada de dois gumes, ó Deus. E aquilo que nós ouvimos e aprendemos do Senhor nessa noite, nós rogamos, ó Pai, que fique guardado em nosso coração, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, de amarmos mais as nossas estruturas, mais as nossas tradições e costumes do que o Teu Filho, Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, de ambicionarmos cargos dentro da igreja, mais do que o nosso desejo, do que de falar de Cristo Jesus. Livra-nos, ó Pai, de nossas vaidades, das nossas ambições pessoais, ó Deus, na esfera religiosa. Convém que o Teu Filho cresça, Senhor, e que nós diminuamos a cada dia, Senhor. Não permita, Senhor, que a soberba, a vaidade, a arrogância e a presunção tomem conta do nosso coração. Que a glória da videira, que a glória do vinho novo, seja mais importante do que as obras e do que as delícias que possuímos, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.